Quando se elabora uma base de dados, o objetivo não é só apenas preencher dados. Digamos que um dos objetivos principais é a consulta desses dados, poder cruzar até alguma informação e com isso tirar algum proveito da minha base de dados. Para isso, o que fizemos até agora não basta, ou seja, construir as tabelas, construir os formulários apenas servem para introduzir dados nas tabelas. O que temos que fazer serão as consultas à base de dados, ou seja, com essa ação é que eu vou poder analisar a informação da minha base de dados. Como é que eu faço a consulta então à base de dados? Vamos imaginar, eu tenho aqui a nossa base de dados que registra aulas, alunos, professores, etc. Vou aqui só fechar aqui estes formulários que já tenho aberto e vamos começar por criar uma consulta que me faça uma consulta, por exemplo, à tabela de alunos. Eu quero saber, por exemplo, determinada informação dos alunos, ou seja, quem é o aluno de determinado distrito ou com determinada morada, por exemplo. Eu tenho esta tabela de alunos já preenchida com os nomes, as moradas, e-mails e telefone e agora vou fazer uma consulta a essa tabela. Ora, para fazer a consulta vamos aqui ao criar, vamos aqui ao assistente ou podemos ir aqui pela estrutura de consultas, que às vezes até é bem mais simples fazer do que pelo assistente, e a estrutura funciona um pouco como as relações da minha base de dados. No fundo eu vou adicionar as tabelas que quero para consultar. Se eu tiver mais do que uma tabela, por exemplo, eu agora quero só para o aluno, não quero mais consultas à base de dados, quero só fazer consultas nesta tabela. Vou fechar e passo a ter a minha tabela aluno que consta aqui no campo de estrutura da consulta. E depois basta-me arrastar os campos que eu quero para a consulta me devolver determinados valores. Por exemplo, eu vou querer aqui o nome, vamos supor que eu quero a morada e quero o e-mail. E esta consulta o que é que vai fazer? Vai-me devolver todos os nomes dos alunos, moradas e e-mails. Reparamos que o código de aluno e telefone eu não incluí e por isso não vão aparecer nesta consulta. Para ver o resultado, vamos carregar aqui onde diz executar e ele mostra-me os dados dos alunos como eu coloco na consulta, o nome, a morada e o e-mail. Ora, outra coisa que eu posso fazer vamos voltar aqui à vista de estrutura, isto é uma consulta obviamente simples, nada de especial, mas vamos supor que eu quero saber todos os alunos que são do Porto ou que são de Lisboa. Para isso eu vou-me colocar aqui no critério, vou colocar aqui entre parênteses retos, uma pergunta do género: qual a morada que pretende? E fecho os parênteses retos. Vamos ver o que vai fazer. Com estes parênteses retos ali no critério, quando eu faço executar, antes de ele mostrar os resultados, ele faz uma pergunta que eu coloco entre os parênteses retos. Eu vou colocar ali o parâmetro, vou dizer que quero ver todos os alunos que são do Porto, faço OK, e neste caso ele mostra-me só os alunos que são do Porto, neste caso só a Maria. Vamos só confirmar aqui na tabela alunos, do Porto só existe efetivamente a Maria, ok? Se eu voltar aqui à vista de estrutura, vou voltar a executar e vou querer os que são os de Lisboa, faço OK, e ele mostra-me todos os alunos que são de Lisboa. Pronto. E é desta forma que fazemos a consulta. Ora, eu vou aqui guardar e vou dizer que esta é a consultar alunos por morada. Faço aqui OK e vamos ver que ele adiciona aqui um novo item no nosso painel, do lado esquerdo, que serão as consultas, neste caso consultar alunos por morada. Ora, mas eu poderia querer outra informação do aluno, por exemplo, e vamos supor que eu quero saber que alunos é que frequentam as aulas de guitarra. Então eu posso adicionar aqui uma nova tabela, vou neste caso colocar a tabela aluno-aula e a tabela aula, que faz a interligação entre as duas no meu caso, ou seja, eu teria uma ligação de muitos para muitos, e então tenho que ter aqui uma tabela intermédia. Ora, muito bem, então eu quero saber que alunos frequentam determinada aula, então vou deixar o nome, a morada, o e-mail na mesma, e vou buscar aqui a designação da aula, por exemplo. E agora vou alterar aqui este parâmetro, não vou colocar aqui, e vou perguntar aqui na aula
qual a aula. Ok, vamos ver como é que vamos fazer. Antes disso, vamos ver que aulas é que temos. Temos aulas de bateria, de guitarra e de bateria. Ok, então vamos voltar aqui à consulta e vou executar a consulta. Tenho aqui a consulta, ora tenho aqui a designação da aula, etc. Muito bem, então vou só fechar aqui a tabela aluno, vou fechar a tabela aula e vou executar a consulta. Qual aula? Vou meter a aula de guitarra. Ok? E ele dá-me todos os alunos que estão inscritos na aula de guitarra. Okay? O processo é exatamente o mesmo, a questão aqui é que eu vou interligar mais tabelas que estão relacionadas, obviamente, com a tabela que quero fazer a pesquisa. Eu quero saber, neste caso, os alunos que frequentam determinada aula. E é desta forma que funcionam as consultas, que depois são muito úteis para nós cruzarmos dados. Digamos que são a parte mais importante da base de dados, porque é por aqui que eu consigo depois retirar a informação que é importante para o utilizador.